Olá, você já ouviu falar que religião é o ópio do povo? Esta frase de Marx reflete a relação entre política, economia e religião. Bem, o Religar está começando e hoje vamos conversar sobre economia e religião. Está conosco o professor Júlio Ferreira de Oliveira. Ele é economista, doutor em filosofia e professor no Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas. Antes de começar nossa conversa de hoje, vale lembrar que você pode participar do programa. Escreva para religare@tvhorizonte.com.br. Professor Júlio, seja bem-vindo ao Religare. Muito obrigado. Professor Júlio, além de economista, doutor em filosofia, se formou também em Direito. Aí lá na PUC trabalha com História do Pensamento Econômico. Isso mesmo. Professor, falar sobre economia e religião são campos opostos ou nós podemos estabelecer uma relação entre essas duas áreas? Há vários modos, não é, de enfocar o tema, não é? Sim. Tanto de um ponto de vista do que é, quanto do ponto de vista do que deve ser, né? Uhum. Ou de uma forma que possa conjugar os dois pontos de vista, né? Na realidade, as coisas se intercruzam, né? Bom, então nessa relação entre economia e religião, o que é que a economia teria a dizer para a religião? O que é que a religião teria a dizer à economia? Depende da época histórica. Sei. Na atualidade, a religião sofre um condicionamento forte da economia em razão de um fato ocorrido numa área definida do mundo, que foi a Europa Ocidental no século XVI. A partir do século XVI, na Europa Ocidental, tomou-se uma atitude inédita em relação à economia. E essa atitude consistiu em colocar a produção de riqueza como um objetivo central da vida social e da vida humana. Nós estamos comemorando 100 anos de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Aquilo que Weber refletia 100 anos atrás continua atual? Continua valendo? Todas essas grandes obras, e que são clássicas, né, elas são grandes e clássicas porque elas sempre têm alguma coisa a nos dizer, ainda que por meio dos erros delas, né? Mas no caso de Weber é um caso especial, né? É um grande autor e mesmo na época, logo depois da publicação da obra dele, você sabe que o historiador inglês Stanley fez alguns reparos à obra dele, né? Mas permanecem atuais as observações dele. E quais seriam essas observações de Weber, para aquele que não conhece, não é a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? A relação entre o cristianismo, a forma como o cristianismo, por exemplo, fez a liquidação dos ídolos, né? Liquidação dos ídolos? O que Dos seria ídolos. isso? No sentido de que o cristianismo leva o ser humano, né, a um encontro com ele mesmo e com um único Deus, né? E à medida que a história se desenvolve, na época em que Weber tem vista na pesquisa dele, né, os reformadores protestantes, em particular Lutero, o estabelecimento de uma forma metódica de vida, né, uma valorização do trabalho, né, uma valorização do trabalho. Era isso que eu ia perguntar, qual que é a relação entre capitalismo e o protestantismo? O primeiro ponto seria esse. Esse é um ponto forte. Sim, é o ponto. Né? É um ponto forte. O outro ponto, a gente poderia ver no próprio Lutero o desligamento, né, em relação a determinadas interpretações. Não é? Agora, mais do que isso, eu acho que é o próprio andamento da realidade. Porque se nós formos aos textos de Lutero, e hoje no Brasil nós já temos vários disponíveis com a publicação das obras selecionadas de Lutero, uma edição assim muito admirável, né, feita pelos luteranos do Sul, né? Se nós formos aos textos dele, nós não veremos tanta coisa assim, não, né? A realidade, ela vai um pouco além das teses e dos textos, né?
Então, me parece que o ponto forte é o fato de ter alterado no século XVI a atitude em relação à economia. A riqueza ser colocada, a produção de riqueza ser colocada como objetivo da vida social. Então, e se houve uma alteração, o que era antes? Antes, a riqueza não era... havia riqueza, né? Havia riqueza, a Idade Média conhece a riqueza e a Antiguidade também, mas não a riqueza como uma meta, né, da vida social. Não a riqueza como um valor central da vida social. Não a riqueza como algo em torno da qual a atividade econômica e a vida social se organizam. Isso é novo na história humana, isso é inédito. Nós começamos o programa citando uma frase que é muito conhecida, quase todo mundo fala, né? Religião é o ópio do povo. Mas nem todo mundo relaciona a religião é o ópio do povo com o contexto dessa frase, quando Marx faz associação entre política, economia e religião. Mas você gostaria de explicar? Mudamos de autor, né? Deixamos Max Weber e vamos falar um pouco sobre Marx. Você é um pesquisador sobre a filosofia marxista, daqui a pouco nós vamos falar sobre o seu livro. Muito obrigado. Né? Mas, bem, Marx, a religião é o ópio do povo. Essa frase ocorre num texto, e o texto, se a memória não me falha, o texto todo diz: a religião é o coração de um mundo sem coração. Né? A religião é a sensibilidade de um mundo sem sensibilidade. A religião é a inteligência de situações tolas. A religião é o ópio do povo. Sim, começa assim, né? E a miséria religiosa é a expressão de uma miséria real. Eu começo, né? É isso. E aí vai isso. Isso. Então, para ele, o básico é que há um desenvolvimento na convivência humana, nas relações humanas, que num determinado momento, né, a produção de riqueza se torna fundamental. E as relações sociais assumem uma forma fantasmagórica de relações entre coisas. Né? É o que ele chamou de fetichismo. Né? Fetichismo da mercadoria, fetichismo do dinheiro, fetichismo do capital. Né? É difícil de entender isso. Né? As relações humanas, forma-se um padrão de relações humanas, né? E essas relações, elas assumem a forma fantasmagórica, uma forma fantasiosa, né? Não é uma forma que vem da realidade, é uma forma fantasiosa, mas é real socialmente, assim como o carnaval é real, não é instituído pela natureza, né? Mas é real. Então, essa fantasmagoria, essa fantasia, né? Fantasma é a palavra latina que traduz o grego fantasia, né? Essa relação fantasmagórica, né? Assume a forma de uma relação entre coisas. Sim, esse ópio ele está relacionado a uma situação de opressão. Que opressão seria essa? Não só opressão, mas também de uma espécie de alheamento de si mesmo. Né? A visão que Marx tem da história é uma visão, de certo modo, trágica ou dramática. Né? O ser humano ele se afasta de si mesmo, né? Mas, segundo o pensamento dele, já existem razões seminais na história, né, que levariam o ser humano a reencontrar-se consigo depois. Né? É uma coisa que me chama a atenção, assim, como é que o mercado pôde se transformar numa forma de religião. Né? Inclusive aqui no Brasil, o professor Jung Mossung esteve conosco no simpósio de Ciência da Religião da PUC Minas, no simpósio também da BHR, falava sobre isso, vocês partilharam uma mesa. Você partilha dessa ideia? Que na verdade não é do professor Jung Mossung, isso vem de Marx, não? Esse pensamento da religião como eu acho que não é propriamente uma religião. Assume um caráter religioso. Né? No final dos anos 30, na Europa, alguns autores, Gaston Fessard, Raymond Aron e Erich Feigelin, observaram a respeito das duas grandes ideologias da época, o comunismo e o nazismo, que elas eram ideologias religiosas. Não porque fossem propriamente uma religião, mas porque tinham um caráter religioso no sentido de que elas apresentavam uma sistematização, né? E um ponto de vista que se pretendia tão global, tão inteiro, né? Que assumia uma forma religiosa. Nesse sentido, o que a gente chama de mercado hoje, né,
pode ser visto assim, desse modo, não é? Mas é importante destacar que são coisas que nós humanos fazemos, não é? São coisas instituídas por nós mesmos. E não é? a questão não seria o mercado, seria a idolatria do mercado. Esse seria o tema? A idolatria do mercado, sim, mas também o mercado. E é o caso até de perguntar se é um verdadeiro mercado. Mas nós podemos prescindir do mercado, Júlio? Eu acho que mais doravante não. Dado o tamanho das sociedades e a complexidade delas, doravante não. Mas é preciso entender que tipo de mercado, porque esse é um mercado oligopolizado, é um mercado em que há grandes forças que determinam o caráter dele. Não é? Na teoria econômica já se pensou num mercado perfeito, numa concorrência perfeita. Não é? Há um autor extremamente interessante, que é o Cornelius Castoriadis, né, que diz isso. Né? Ele faz, resumindo rapidamente, ele diz que a gente poderia mostrar a vida em três partes, digamos assim. Né? A vida pública, né, eclésia, ele era grego, né, eclésia. A vida particular, oikos, a casa, né? E um espaço intermediário entre a vida pública e a vida particular, que seria o que ele chama em grego de ágora, ou o que a gente chama de mercado, onde as pessoas se encontram, etc. Eu vou pedir para você explicar melhor sobre esse ponto. Nós vamos fazer uma breve pausa, nossa conversa. Voltaremos em instantes com Religare, conhecimento e religião. Bom, estamos de volta com o Religare. Hoje nós estamos conversando sobre economia e religião aqui com o professor Júlio Ferreira, lá da PUC. Professor Júlio, você falava de Castoriadis e sua compreensão sobre essa distribuição da economia, do espaço, do né? espaço, sim. Da vida, né? Sim, como seria? Então, a forma de ele ver é assim, há um espaço, uma área que é pública, né? E essa afeta igualmente a todos nós. Né? Essa daí é o que ele chama de eclésia. Né? E é o que Ortega y Gasset chamava de direito público, num artigo dele memorável, Democracia Morbosa. Né? Ele chamava de direito público. E há um espaço que é reservado, que é privado, né? E é necessário, a história humana já demonstrou que é necessário afirmar esse espaço privado, pessoal, indevassável, né? Que ele usa a palavra grega oikos, a casa. Né? E entre um e outro, que são os dois extremos, então há um outro espaço, né? Em que as pessoas se relacionam, mas não é privado, nem é perfeitamente público, né? Mas é um privado público, que é a ágora ou o mercado, né? Na expressão dele. Mas aí quando ele diz mercado, já não é mais mercado influenciado por grandes conglomerados, por grandes empresas, não é mais o mercado oligopolizado ou o mercado monopolizado. É um mercado que é realmente mercado e no qual o consumidor tem uma importância. Sim, ô Júlio, estamos falando sempre aqui do ponto de vista da economia, né? Eu perguntaria para o economista como é que ele vê esse fenômeno, né? De alguns grupos religiosos que fazem de seus cultos uma espécie de integração no mercado. Integração... Você vem aqui no culto tal, porque, bom, você está desempregado, está sem dinheiro e nós vamos encaminhar a sua situação. Bom, na verdade isso serve para muitos outros problemas, né? Mas é muito forte esse chamado para a reintegração no mercado em alguns grupos, por exemplo, evangélicos. Não todos, claro, mas é bastante preciso, né? O exemplo aqui que nós estamos citando. É totalmente lamentável, né? É absolutamente, na sua avaliação como absolutamente lamentável, porque isso significa a penetração da economia onde ela não deveria penetrar. Né? Onde um tipo de modelo, né? Um modelo econômico. Exato, e é uma coisa terrível, eu acho. Né? Isso faria pasmar pessoas como
Lutero, Francisco de Assis, Inácio de Loyola, essas pessoas ficariam pasmas, né? De ver não estou julgando ninguém. Claro. Eu estou falando de uma forma, estou me referindo a comportamentos e a padrões de cultura ou a manifestações de cultura. Até num sentido bem espúrio a palavra cultura aí, não é? Claro, agora mas pessoas negociando com Deus a própria sorte, né? Eu vou fazer uma aposta, já existe até agora o desafio feito a Deus, né? Eu faço um desafio, eu boto num envelope R$10 esperando que Deus me devolva 100, né? E isso faz parte dessa corrupção decorrente do fato de a economia ter se tornado algo assim quase que absoluto. Né? É derivado dessa corrupção. E eu acho que nós não podemos, assim, ter meias palavras. Se trata de uma corrupção muito lamentável. Né? Agora, muito lamentável. Que eu queria colocar, bom, ao longo nós estamos falando de um fenômeno contemporâneo. Ao longo da história, essa promiscuidade, religião, Estado, economia, bom, isso não é uma novidade, isso não é algo de agora, nem de uma igreja que nasceu há alguns anos, não? Não é verdade, não é de agora. Mas espanta, porque nós estamos no século XXI, depois do iluminismo, de todo o desenvolvimento da ciência, de toda a expectativa, não é, que surgiu na Europa. Nós já deveríamos ter superado essa questão. Olha, a gente deve andar para frente, né? Então, Sim. Eu penso que não há como deixar de introduzir aí alguma avaliação, né? Seria como a gente voltar, por exemplo, no direito penal, à ideia de que é possível apenar uma pessoa e estender a pena à família dela. Não é? Sim. Ou voltar num momento da história em que se vendia um dedinho de galinha como uma relíquia, ou uma vender um peninha pedaço como do céu. sendo algo da asa do Espírito Santo numa forma de entender. Já passou esse horrível. tempo, né? É o que a gente deseja, né? Sim. Bem, você lançou agora no primeiro semestre Ethos e Politeia, Fundamentos da Concepção Marxiana de Economia. Bom, alguém pode pensar assim, mas Marx hoje, Marx segue atual? Marx permanece atual no sentido de que ele levanta um grande tema ou um conjunto de grandes temas e reflete sobre esses grandes temas, né? E no sentido também de que é um autor polêmico. Com os grandes autores, a gente aprende inclusive com os erros deles, né? Com os pequenos autores não ocorre isso, mas com grandes autores nós aprendemos até com os erros deles, né? Sim, algo que me chama a atenção, como é que é essa relação que você faz entre Marx e Maritain? Marx e Maritain? Isso aí foi curioso. Nós vamos falando de um pensador cristão, né? E Marx. Isso. A leitura de Maritain a pergunta é boa e você me dá a chance de dizer algumas coisas. A leitura de Maritain esteve ligada durante muito tempo, se não durante todo o tempo, à condição dele de católico, né? De convertido, né? E o coitado sofreu, né? Durante um tempo, até com o humanismo integral e um pouco depois, ele foi considerado comunista. Aqui mesmo em Belo Horizonte, o Diário Católico houve manifestações de um lado e de outro e tal, né? Depois do Concílio Vaticano II, então ele era considerado como comunista, né, por muitos, ou como muito avançado ou modernista, coisas assim. Depois do Vaticano II, ele publicou O Camponês do Garona, em 66, e aí inverteu a opinião. Ele passou a ser considerado como retrógrado, né? A minha retomada da leitura de Maritain, coisa que eu já faço desde os 16 anos, né? Quando me foi dado um livro para ler, que é o Sobre a Filosofia da História, felizmente naquela época havia professores que tinham a coragem de fazer isso e não davam papinha para os 16 anos, tem de ler só coisa mais... Comentário. Mais simplesinha, não é? Ainda os neurônios ainda estão se desenvolvendo, né? Então a professora era uma pessoa de coragem, me deu o livro. A partir de lá eu leio sempre Maritain. E a leitura que eu faço é uma leitura desvinculada
desse contexto em que transcorreu a obra de Maritain e que eu considero são propriamente os conteúdos e o alcance da reflexão dele. Nesse sentido, é um autor sobre o qual pesa uma grande injustiça e, infelizmente, uma grande injustiça praticada no meio católico. Mas como que né? se dá essa relação em marxismo e pensamento de Maritain? O Maritain funciona nesse livro como uma espécie de autor que me dá uma perspectiva de crítica, né? Mas uma perspectiva de crítica civilizada, uma perspectiva de crítica amistosa, né? Foi assim que foi colocado. Sim. E no livro eu deixei a referência ao nome mais para o pé de página, para as notas de rodapé. Mas chama atenção essa relação. Sim, sem dúvida. Em razão de uma certa, vamos dizer, claro, um certo preconceito que existe. Sim. E essa relação ethos e politeia na concepção marxiana de economia? Não, é uma relação que presente na bibliografia. Né? Na bibliografia, Marx está relacionado com a concepção materialista, essas coisas. Né? Mas a minha interpretação é, então, no sentido de que a concepção dele tem fundamentos ético-políticos, no sentido em que... E a tese que eu desenvolvo. Sim, e agora, como nosso tempo vai acabando, mas o tema é bastante vasto, economia e religião, você termina o livro falando sobre o problema do mal. É verdade. Que é um tema bastante importante, tanto para a questão religiosa como para a questão econômica. Gostaria que a gente terminasse o programa, nós temos aí uns 2 minutos, você desenvolver sobre essa temática, não é? A economia e o problema do mal. É porque, a meu ver, a economia é hoje a área de onde decorre a maioria dos males que a sociedade sofre, que as pessoas sofrem. Né? Não é que a economia precisa de entender, é como se fosse, a economia é como se fosse uma fonte, né? Então a economia está numa superfície, ali é a fonte, essa é a economia. Agora, os lençóis profundos de onde vem de onde jorra essa água, somos nós. É a sociedade humana, é o ser humano, são as instituições que nós criamos. Né? Mas eu não tenho dúvida, isso para mim não é teoria, é coisa que eu vejo à minha frente. A economia é hoje a área de onde saem os principais problemas humanos, os mais atrozes sofrimentos humanos. Por isso que eu termino o livro chamando a economia de hidra, né? E isso nós somos, né? Nós somos isso, nós fazemos isso, né? E será que nós temos coragem de encarar isso? Né? E haveria alguma alternativa? A religião poderia contribuir de alguma forma, as religiões? Acho que sim, porque a economia, tal como é praticada, né, é uma autocentração, é uma espécie de idolatria louca. Né? A religião poderia ser, então, um elemento crítico. Na medida em que relativiza, que mostra que o ser humano não é Deus. Ô Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você pode participar, né? Você sabe que pode escrever ou enviar alguma pergunta para o professor Júlio, ou também nos enviar alguma sugestão ou comentário. Escreva para religare@tvhorizonte.com.br. Bom, ao Júlio, de novo, muito obrigado. A você um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião. Né? Assim, acatado, vamos falar assim, que essa cultura masculina e machista, que a gente sai um pouco dessa estrutura, né, que até então existia, hoje tem condição da gente se lançar, dar uma peitada maior na turma. Bacana. Sabe? Falar assim, não, peraí, igualzinho, né? Porque da antes, canelada você também. tinha antes aquela situação assim, o oprimido e o opressor, ou a mulher desempenhando o papel de opressora. Então hoje não, a coisa ficou mais ou menos nivelada, você é respeitado,
você é acatado, a sua opinião ela é válida. E acho que para nós, né, mulheres no caso, eu acho assim que tem sido uma experiência muito boa. A gente está abrindo um campo aí para uma turma nova que vem aí, que eu acho que vai ser legal. Que bom. Olha, a gente tem 30 segundos apenas e eu queria só que você desse um toque para a gente a respeito de um empreendimento que você está envolvido aí na área de turismo, rapidinho, porque infelizmente o nosso tempo está estourando. Esse é um novo desafio que eu estou com ele na minha vida, né? Que tive o prazer de estar participando, fui convidada. E eu só posso estar adiantando para você que dentro em breve, né, nós vamos estar Você me manda notícia para eu poder divulgar isso. Com Vou certeza. ter o maior prazer em informar. A gente vai estar aí com um novo empreendimento no mercado, atingindo aí um segmento que não é ainda muito comum em Belo Horizonte, Minas Gerais, chegando, tomando uma proporção a nível Brasil. E breve a turma vai ser comunicada. Acredito que mês que vem vocês já tenham conhecimento disso. Que bom. A gente agradece a sua presença, foi extremamente prazeroso tê-la conosco. E agradecemos também aos nossos telespectadores que estiveram aí nas suas casas, no aconchego dos seus lares, assistindo e acompanhando esse nosso bate-papo. Uma boa noite para todos e que nós possamos nos encontrar em breve.